Alvorada, lá no morro. Oi, gente, me chamo Sérgio Cunha, estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Alvorada e hoje a gente está recebendo aqui com muito prazer a presença do querido Fernando Cássio, professor universitário, um dos fundadores da REPUL, Rede Escola Pública Universidade, a professora Eusani. A professora Eusani vai se apresentar daqui a pouco, mas além de uma grande militante da educação, é uma grande amiga, companheira da POSP, diretora. E hoje a gente vai fazer um debate aqui educacional, lembrando que esse projeto ele tem como objetivo contribuir com as reflexões de temas que estão postos na sociedade, sobre política, sobre educação, sobre ecologia. O nosso objetivo é conversar com os estudantes, com as mulheres, com os negros, com as pessoas idosas, com a nossa juventude e fazer uma reflexão sobre esses temas que estão postos na nossa sociedade. Então, o Projeto Alvorada tem esse objetivo, essa pretensão de estar contribuindo com as reflexões e, obviamente, com a organização do nosso povo, né? O objetivo é a gente construir uma sociedade mais justa, uma sociedade igualitária, dias mais generosos. Então, a nossa reflexão ela tem esses objetivos. E hoje a gente vai fazer um debate muito interessante. É importante que todas as pessoas que estejam acompanhando essa nossa reflexão, é importante que curtam e se inscrevam no nosso canal, para que esse projeto chegue a mais pessoas, porque o YouTube ele vai espalhar aí, com certeza, conforme vai tendo repercussão essa nossa conversa. É importante que todos saibam, todos e todas, que a gente está aí nas redes sociais, estamos no Facebook, estamos também no Instagram, então as pessoas que puderem estar seguindo, é muito importante, tá bem? A gente está mudando o nosso cenário, então é provável que esse programa, esse episódio chique, né, ele já tenha um episódio, um cenário mais inovado, então as pessoas acho que vão curtir um pouquinho mais aí. E é isso, a gente vai começar a nossa reflexão, primeiro apresentando aqui, né, primeiro começando aqui pela Eusani. A Eusani, ela é diretora de escola e diretora da POSP. A gente gostaria que você falasse um pouquinho de ti, Eusani, um pouquinho aí da sua trajetória. Acho que isso é muito importante para a gente. Boa tarde para todos e todas e todes. Boa tarde ao Fernando. É um prazer estar aqui. A gente está nesse diálogo. Pelo convite, Sérgio. E parabéns, né? Eu componho o coletivo e é um desafio que nós estamos nos lançando aí em disputar um espaço tão importante, sobretudo nesse campo de atuação que nós estamos integrados há anos, né? Que é a educação, então lida com todas as dimensões de estratos da sociedade, né? Mas sobretudo a gente lida com a juventude, com a molecada, então tá disputando, tá ocupando esse espaço das redes, é uma iniciativa ousada e importante para nós da educação. Acho que primeiro é isso. Então, a minha trajetória, eu estou há 32 anos na rede, né? Comecei como professora, sou formada em História, depois eu fui fazer Sociologia, já estava integrada, né, na rede pública como professora, rede pública estadual, e dos anos 90, já com cerca de 10 anos no magistério, aí eu prestei um concurso de diretora de escola, mas nesse inteirinho eu sou oriunda do movimento popular, né, lá atrás, ainda na adolescência, das comunidades eclesiais de base, movimento popular, isso me conduziu de alguma maneira a dialogar, me aproximar do movimento de educação também na cidade, né? As coisas ainda nos anos 80 elas aconteciam de maneira bastante integrada, né? Movimento sindical e popular eram coisas que dialogavam muito, então essa aproximação
ela, de alguma maneira, ela foi possível, né? Então foi assim que eu entrei na educação. Não foi uma escolha, vamos dizer assim, um projeto traçado, como boa parte do magistério chega como uma possibilidade, né? Mas a gente transforma essa atuação, essa possibilidade numa perspectiva de área fértil de atuação, militante, educacional, muito fincado nas origens, né, que é do movimento popular, sempre dialogando com essa perspectiva popular da educação também, né? Então é isso, essa é a minha trajetória. Eu já estou há 22 anos como diretora de escola, de uma escola numa região que é a mais periférica, uma das mais periféricas do estado de São Paulo, que é Guarulhos, e a mais periférica de Guarulhos, que é a região do bairro dos Pimentas. Lá no fundão. Lá no fundão, mas a gente tem o privilégio hoje de ter, nós somos vizinhos ali da Unifesp, então é uma coisa nobre também, né? Também. Nós somos vizinhos da Unifesp. Então, é isso. Legal, legal. Obrigado, Zani. Muito feliz pela sua presença. Muito legal a gente estar construindo mais essa ponte, né? Muito bom mesmo. Fernando, meu amigo, vou te chamar de meu amigo. A gente se conhece há pouco tempo, mas você é uma pessoa geralmente muito simpática e um rapaz jovem, né? Tá na universidade, é um professor universitário e tá jovem. Nos liderando. Acho que isso é legal. A gente queria ouvir um pouquinho da tua trajetória, da sua militância, né? Que além da universidade tem a sua militância. Queria que você falasse um pouquinho de ti, acho que é muito importante aí pra gente. Bem, queria agradecer o convite, né? Cumprimentar você, Sérgio, ao Zani. Não sei se lidero o Zani, é isso. Eu sou um pesquisador, né? Um cientista, é isso. É assim que eu me chamo, né? Eu sou o Fernando Cássio, sou professor na vida, né? Originalmente um professor de química, né? Essa é a minha formação primária, né? Então eu atuei aí uma década, né, na educação básica e tô aí indo para uma década também no ensino superior, né? Então até que jovem, mas também até que com um tempo grande, né, de estrada, né, na educação. Então, na verdade, o que aconteceu foi que ao longo da minha vida eu fui me aproximando cada vez mais, né, do interesse em estudar as políticas educacionais, que é exatamente o que eu faço hoje, né? Eu sou hoje um pesquisador na área de políticas educacionais, mas que tenta fazer da sua pesquisa também alguma coisa que tenha algum significado, né, como um instrumento mesmo de construção social, de luta social, né? Então, foi nesse movimento meu aí, pessoal, né, que eu acabei me encontrando com um monte de gente, né, que parecida comigo, que pensa esse tipo de coisa, né, dentro dessa rede, né, que é a REPU, a Rede de Escola Pública e Universidade, onde eu encontrei também a Ozani, que também faz parte da REPU, né, que é uma rede que envolve aí pessoas, né, de todas as universidades públicas do estado de São Paulo, as estaduais e as federais, o Instituto Federal e a rede estadual, né. Então, diretoras, diretores, professoras, professores, supervisores, então toda essa carreira, né, que está presente ali, né? Então, tá todo mundo ali pensando a política educacional e todo mundo ali tentando construir, né, uma visão ali, né, entender a política educacional para, inclusive, construir luta política, né? Quer dizer, a educação, ela não existe fora da luta política, fora da luta social. A Ozani mesmo falava aí das comunidades eclesiais de base. Se a gente olha a história da educação, a gente vai ver que a universalização da educação pública no Brasil, ela não foi de graça, né? Sim. Ela não foi um presente das elites do Estado, ela foi arrancada, né, do Estado e das elites. Tem muita gente que já estudou isso e mostrou isso. Sim. Então, esse processo ele é um processo que não termina, né? Vide a nossa, né, nós estamos gravando essa nossa conversa aqui no dia 15 de março, justamente no dia onde milhares de estudantes do ensino médio estão na rua exigindo a revogação da reforma do ensino médio. Então, quer dizer, isso mostra um pouco por que é importante, né, a gente primeiro defender que a educação ela é conhecimento e que ela é produção de conhecimento. Nós temos que reivindicar isso,
que nós podemos falar com rigor da educação, podemos defender a revogação da reforma, porque nós temos argumentos para isso, e nós temos que entender que essa produção de conhecimento ela tem a ver com a luta, né? Sim, por sim. educação para todo mundo, para todas, todos, uma educação inclusiva, socialmente referenciada, de qualidade, que é o que a gente acredita e defende, né? Então, quer dizer, a militância, na verdade, assim, é simplesmente exigir o que a Constituição Federal de 1988 apregoa, né? Ela Sim. diz que o Estado brasileiro tem que combater a desigualdade e a educação tem que ser uma educação para todo mundo, tem que ser inclusiva. Então, Fazer assim, valer a Constituição. se é fazer valer o que o Estado brasileiro se propõe, né, desde a sua Constituição, então é isso. Então acho que nós estamos militando por isso, né? Legal. Então, gente, olha, esse início de debate ele é interessante porque fazer valer o que está na Constituição. Eu acho que é um passo interessante para a gente, um bom pontapé, né, para a gente iniciar esse bate-papo, né? E a gente está vivenciando o início do governo Lula, né? E as expectativas são grandes. A gente tem visto movimentações por parte dos setores bolsonaristas no sentido de inviabilizar o governo, né? Fizeram essa movimentação já no finalzinho de dezembro, fizeram uma movimentação em Brasília quando o Lula foi ser diplomado. Posteriormente, no dia 8 de janeiro, teve aquela coisa horrenda, né? Absurda, né? Pareceu mais um bando de aloprado invadindo o Congresso Nacional, defecando em cima de obra de arte, fizeram um estrago total lá, um negócio completamente fora da casinha, né? Como a molecada costuma dizer, né? Na escola. E eu acho que é importante a gente refletir um pouquinho sobre isso, Zani. O que você acha? Quais são os desafios que estão colocados para o governo Lula, né, no que diz respeito à melhoria de vida das pessoas e à educação pública? É uma pergunta que não é muito fácil, mas eu acho que você, por estar no espaço da escola, no dia a dia, de estar convivendo com a comunidade, deve sentir isso bem na pele. Qual que é esses desafios, na sua opinião? Quais são? Eu acho que uma coisa que você coloca, né, e percorre a fala do Fernando o tempo todo, que é a dimensão da Constituição. Olha só, a gente sempre, quando falou, se referencia à Constituição na vida normal, a gente se remete, em geral, a um conjunto de regras, né, que pautam a vida do cidadão, né? Então, às vezes, soa até como coisas abstratas. E esses últimos anos têm nos colocado esse desafio, o que é fazer valer o que é de fato uma Constituição. Acho que talvez a gente nunca, nos últimos anos, depois da redemocratização, nós nos deparamos com uma condição histórica tão vulnerável para as questões que asseguram os direitos básicos, né, da vida humana no país chamado Brasil, né? E não só na esfera mais ampla do Estado brasileiro, mas nas pequenas conquistas, né? Desde o espaço micro, né? No nosso caso que nós estamos na escola, do espaço menor, né? Que é o direito, por exemplo, de você ter acesso a um livro didático, que era uma coisa que estava consagrada. O transporte gratuito. Do transporte gratuito, uma merenda de qualidade. Mas eu vou pegar o livro didático, como a gente está discutindo essa questão do ensino médio, para pegarmos a partir de um dado, vamos dizer assim, concreto do direito, né? Então, nós brigamos pela democracia, né? A expressão dessa luta pela democracia foi a emergência de uma Constituição. Nessa Constituição, nós garantimos pressupostos básicos dos mais diversos campos, né, dos direitos universais, entre eles da educação. Então, ok, nos pressupostos básicos, né, do direito à educação, nós conseguimos garantir a cota parte para o financiamento da educação, que eram questões que não estavam resolvidas na Constituição. Então, conquistamos isso.
decorrente disso, foram implementadas políticas públicas, né? E o reconhecimento desses direitos com a Lei de Diretrizes e Bases. Quer dizer, tudo percorreu teve um longo percurso histórico para a garantia desses direitos que não são, vamos dizer assim, o ideal. E como que o governo Lula vai ter que lidar com isso? E qual foi o resultado disso desses últimos anos? Foi a perda, eu acho que esse ponto aí é fundamental, é a perda de direitos básicos que nem estavam completamente consagrados da sua plenitude, enquanto aquelas bandeiras que a gente, no movimento de educação, a gente sempre defendeu, que é uma educação pública, de qualidade, referenciada, né? Enfim, e que não está restrito a somente uma vida interna da escola, mas essa vida interna da escola, esse pleno funcionamento da escola está ligado às políticas mais globais, enfim, é todo um corpo, né? Eu estou pegando em especial essa questão. Mas o desafio do governo Lula é exatamente esse, é resgatar essas questões que elas foram completamente usurpadas, né, nesses últimos anos. De questões básicas. Há muito tempo nós não conversávamos sobre livro didático. Os livros didáticos, a reforma do ensino médio, por exemplo, que vem sendo implementada, sobretudo desde o governo Temer, esses livros foram sendo esvaziados. Hoje, eles não existem na escola. Eles não existem. Nós temos algumas cartilhas, eu não estou nem falando no caso do Estado de São Paulo, só das cartilhas que são enviadas pela SEDUC, pela Secretaria Estadual de Educação. Não estou nem falando só dessas, porque essas há muito tempo nós já fazíamos referências ao esvaziamento pedagógico, conceitual, dos conteúdos, mas eu estou falando mesmo dos livros didáticos, que é uma coisa que estava prevista em termos do financiamento através do Plano Nacional dos Livros Didáticos, que é o PNLD. Sim. Então, nós que somos da educação, para ser assim um pouco concreto, né? Pegar uma coisa bem concreta, o grande desafio é esse, é recompor esse tecido dos direitos que são palpáveis. Eles são palpáveis, porque eles estão assentados em pressupostos, então não é assim, delírios. Sim, eles também estão assentados em pressupostos educacionais, né? Tá. Então isso é importante, acho que esse é o grande desafio, é recompor esse tecido que foi perdido, é resgatar aqueles pressupostos básicos que nós garantimos, desse percurso histórico que não é de 1, 2, 3, é de décadas, remonta às nossas lutas pela redemocratização. Então não é à toa que nesse momento a gente está discutindo essa grande reforma educacional, porque isso tem a ver com uma visão de mundo também. Tá, né? Bacana. Eu acho que esse vale a pena a gente dialogar bastante sobre isso. Legal. Muito boa a sua resposta, Zani. Eu acho que esse formato que a gente trouxe para cá, pro debate, né? De ter uma pessoa da universidade, de ter alguém que vivencia a escola, ele é fundamental para a gente entender a realidade que a gente está vivendo hoje. Ele é fundamental. E aí a sua contribuição ela é muito importante nesse sentido. Fernando, a Uzani falou um pouco dos desafios que estão postos, né, mediante a derrota do Bolsonaro em outubro de 2022, né? E a gente está vivenciando no estado de São Paulo, né? Estamos percebendo isso, que o Tarcísio ganhou as eleições e vai, obviamente, colocar em pauta, né, um governo privatista, e a gente já está percebendo isso, né? Ontem mesmo teve um episódio muito feinho, né? Aquele episódio dele batendo na mesa, coisa agressivo, né? Violento. Né? Do consórcio lá do Rodoanel e etc. E a gente sabe que a perspectiva privatista, ela vai se manter e vai ser a regra desse governo, né? Como a gente combate isso, na sua opinião? Primeiro, o que você acha, o que você está sentindo das políticas educacionais nesse primeiro momento de governo Tarcísio, e como que a gente faz para combater essa lógica mais autoritária, e como a gente faz para combater essa lógica da privatização desse governo, na sua opinião?
Bem, eu acho que nós temos... Eu acho que o governo Tarcísio, né? Ele primeiro trouxe um secretário de educação do estado do Paraná. Aliás, esse é um fenômeno interessante, né? Essa ciranda, né, de secretários de educação em várias secretarias. O secretário de São Paulo foi para o estado do Pará, né? E antes de estar no estado de São Paulo, estava no estado do Amazonas. Então agora a gente tem um secretário que era o do Paraná, que veio para o estado de São Paulo. Então é interessante a gente ver isso, né? Porque a gente vai ver a mobilidade, né, de vários desses programas, dessas políticas, etc., que em várias regiões do país, né, levadas por essas pessoas. Então, assim, tem uma diferença, eu acho, né? Quando a gente vê a linha, né, do antigo governo do PSDB, né? Que, enfim, tem várias variações, né, nos governos do Tucanos. A Repu fez uma longa pesquisa financiada pela FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, mostrando essas nuances, né? De todo modo, era isso, era um tipo diferente de privatismo, né? Se a gente olha esse secretário atual, ele é um secretário que, de fato, é ligado a empresas que lucram, né? Que tem negócios educacionais. Multilaser, né? Negócios envolvendo tecnologias educacionais. É interessante ver isso. Porque a linha, por exemplo, do Rocieli, dos outros secretários ligados ao PSDB, era diferente. Era um outro tipo de privatismo, né? Era de fato um projeto político-econômico privatista, né? Que abre espaço para os outros grupos que aí sim vêm lucrar, né? Com o negócio educativo, né? E tem sim, a gente não pode negar uma veia autoritária. A gente pode, né, pegar aí talvez 2 exemplos recentes, né, de decisões tomadas por essa Secretaria de Educação, né? Não pela Secretaria de Educação, mas por esse governo. Alguns dias atrás, por exemplo, o governo de São Paulo proibiu o uso de redes sociais nas escolas. É interessante a gente olhar para isso porque parece uma medida, né, só um pouquinho conservadora, né? Que destoa, né? Porque por um lado você tem uma proposta curricular que diz que os professores têm que se apropriar das tecnologias, têm que usar a rede social, têm que fazer uso pedagógico dessas coisas, tem formação na escola de formação, tem material, né, para usar a rede social dentro do itinerário formativo, etc. E ao mesmo tempo você tem um governo que bloqueia o uso da rede social, né? Com qual argumento, né? Mobilizando o pânico moral, né? Dizendo que o aluno tem acesso a conteúdo violento, a conteúdo pornográfico, esse tipo de coisa. Que é um tipo de pânico moral típico do bolsonarismo, né? Quer dizer, em vez da gente discutir, né, a violência, discutir os conteúdos, né? Quer dizer, problematizar na escola as discussões de gênero, as discussões sobre violência, sobre adoecimento. É isso que a gente espera que a escola faça. A gente proíbe o uso da rede social para estimular os alunos a irem atrás da rede social, né? Inclusive estimular as escolas que contratem seus próprios planos de internet por fora do estado para garantir acesso à internet. Então é isso. A gente vê que é um governo que já mobiliza, né? Já tem estratégias de mobilização do pânico moral para a adoção de medidas moralistas. Por exemplo, essa do bloqueio da rede social, que é antipedagógica, né? Agora, uma outra coisa interessante é o que a gente viu essa semana, que o governo mudou o nome de uma estação de metrô, né? De Paulo Freire, o educador Paulo Freire, lá na Zona Leste, para Fernão Dias, né? Então fica numa região ali, né? Da futura estação de metrô da linha verde, que está em construção, né? Fica ali perto da rodovia Fernão Dias e perto da Avenida Educador Paulo Freire, né? E é muito interessante porque qual que é a alegação do governo de São Paulo? É que a população, fizeram uma pesquisa, ninguém sabe que pesquisa é essa, né? Um levantamento e a população preferiu o Fernão Dias. E é interessante a gente pensar num governo, né, que acha, quer dizer, que primeiro tira o nome de um educador, como Paulo Freire, e né, bota o nome de um matador de índio, de um bandeirante, de um bandeirante, né, que escravizou indígenas, né? Tirando esse fato, o que acontece é que, quer dizer, o governo ele se exime da responsabilidade de ter um papel formativo, educativo, de formar uma memória sobre quem foi Paulo Freire. Quer dizer, se as pessoas não têm a memória de Paulo Freire a ponto de preferirem manter Fernão Dias, o nome de uma estação, quer dizer, é função do Estado construir, educar a população, né? Não simplesmente se curvar e dizer, a maioria prefere então Fernão Dias, vai ser Fernão Dias, né? Isso não é democracia, né? Isso é uma forma de o Estado se eximir e desqualificar o debate, né? Nessa semana completou 1 ano, né, que a nossa querida amiga, né, fundadora da Rede Escola Pública Universidade, professora Lisete Arelar, nos deixou. Sim. Quero lembrar isso, né, pensando na questão agora do Paulo Freire,
Lisete foi uma educadora assim que morreu mais jovem do que nasceu, né? Ela morreu criança, né? E é uma pessoa que se hoje estivesse aqui estaria, né, provavelmente lutando, né, para manter o nome do nosso educador na estação de metrô. O próprio nome da professora Lisete foi vetado pelo prefeito de São Paulo num viaduto no bairro de Santo Amaro. Vejam, né, quer dizer, então tanto o prefeito da cidade de São Paulo, né, onde nós estamos aqui gravando esse encontro, quanto o governador do estado de São Paulo estão também, né, adotando aí medidas para, né, apagar a memória, né, da educação brasileira, seja de Paulo Freire, seja de Lisete Arelaro, né, que foi uma educadora da equipe de Paulo Freire. Então a gente está, quer dizer, esse governador descontrolado, batendo, né, com o martelo, destruindo o prédio da Bolsa de Valores, é o mesmo, né, que faz essa cena, né, essa cena patética, é o mesmo que tenta, né, apagar a memória, né, da educação brasileira através desse tipo de coisa. Eu acho que eles ainda estão tateando, né, mas a gente já consegue ver a que eles vêm, né, o que eles priorizam, né, quer dizer, apagar o Paulo Freire, fazer esse tipo de coisa. Agora, a gente precisa saber que o tipo de privatismo deles é outro. É um privatismo muito mais agressivo, né? E um privatismo, assim, à la Paulo Guedes, né? Então, é outro nível de privatismo. Então, isso que eu ia te falar. Uma coisa, podemos dizer que é uma coisa mais descarada. Muito mais. Acho que, de fato, a gente vai ter que fiscalizar muito mais, né? Porque o pessoal vem, de fato, para ganhar dinheiro, né? Essa conexão do secretário com empresas de educação, isso não é à toa, né? Quer dizer, a questão das redes sociais, né, de atacar esse aspecto das tecnologias, isso é uma coisa que, assim, a gente precisa acompanhar para entender do que é que se trata mesmo, né? Se trata só de pânico moral e de moralismo barato. Nós vamos entrar no debate sobre a reforma do ensino médio, né? Então a gente está vivendo um momento em que esse tema está criando vulto, né, na nossa sociedade. Eu acho que isso é muito positivo. O Fernando tem escrito bastante coisas a respeito. Hoje mesmo saiu um artigo na UOL, da Márcia Giacomini. Eu li seu artigo na Folha. Por que revogar, né? E por que não dá para remendar, né? Acho que é interessante você falar sobre isso. A Uzani tem vivido isso no dia a dia da escola, com os itinerários e, né, essa farsa toda. Eu acho que tem muita coisa interessante aqui para a gente falar a respeito. E a gente tem um depoimento, né, de algumas pessoas, de uma estudante e de um professor, que é diretor de escola também, está falando a respeito do assunto. E eu acho que é interessante a gente assistir aqui um pouquinho para reforçar o nosso debate. Oi, eu me chamo Júlia, eu tenho 17 anos e eu estou no 3º ano do ensino médio. O novo ensino médio veio para mexer na estrutura de muitas escolas, tirando o acesso de matérias essenciais para os estudantes. Esse modelo é extremamente reducionista e excludente. Sempre fui a voz dos alunos e dessa vez esse é meu grito. Lute como um estudante, revogue o novo ensino médio. A Júlia, ela é de uma escola de Ferraz de Vasconcelos. Daqui a pouco acho que vai ter o depoimento de um professor que é diretor de uma escola em Poá, né? E o projeto tá em andamento, né? E aí as pessoas começam a sentir as consequências disso, né? Então acho que é interessante colocar um pouco aí a reflexão que tem sido feita na Repu, né? O debate hoje ele tá posto em torno de uma série de questões que a sociedade está se organizando, os movimentos de educação. Hoje mesmo tá rolando vários atos pelo país dos estudantes, né? Pela revogação do ensino médio, do novo ensino, desse chamado novo ensino médio. No dia 22 da semana que vem vai ter um ato, né, um ato nacional, um dia nacional de luta em defesa da educação pública, que está sendo chamado pela CNTE, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, que junta todos os sindicatos de educação do país, né, pelo menos a maioria deles. Então a movimentação tá acontecendo de baixo para cima. Isso é muito importante e as reflexões estão se aprofundando cada vez mais.
Então, seria muito legal, Fernando, você falar a respeito disso, depois a gente falar um pouquinho com a Uzani sobre as consequências dessa reforma no dia a dia da escola. Acho que tudo isso vai ajudar bastante no nosso debate, na nossa reflexão. Tá contigo, Fernando. Bem, Sérgio, é assim, a reforma do ensino médio, né, se eu puder resumir, ela é uma política educacional antipovo, tá? É assim que eu posso traduzir. É uma tradução bem curta, bem sintética, né? A gente precisa lembrar, né, que a reforma do ensino médio, ela é filha, né, de uma outra política que é a Emenda Constitucional 95, né, o teto de gastos, que agora voltou à pauta de discussão, né, com Haddad, com Alckmin, né, lá no Ministério da Fazenda, que é essa ideia de que não tem como, né, não é possível um governo, como o Ozani já comentou, um governo que criou altas expectativas, que se elegeu com a bandeira de reconstituir direitos, né, de voltar atrás dos retrocessos de Temer e de Bolsonaro, seja com o golpe de 2016, né, com aquela linha ultraliberal de desmonte total de direitos, seja com o fascismo, né, e as necropolíticas de Bolsonaro e seus, né, e o seu séquito, né. Então, veja bem, tem grandes expectativas, né. Então, existe uma visão que acho que é muito compartilhada, né, pelo campo popular, pelo grande campo educacional, de que não é possível, né, conviver com aquela Emenda Constitucional 95 que impede o Estado de pagar a política social. Basicamente é uma forma de dizer que o povo não cabe na Constituição. Para começar o debate. É isso, para começar. A reforma do ensino médio é filha desta política, Sim. né? E é irmã da reforma da Previdência e da reforma trabalhista, né? Então são 3 reformas altamente regressivas, que diminuem o custo da política social, né? Então, assim, uma das grandes políticas sociais do país é a educação, né? A educação é uma grande política distributiva. A educação é direito, né? O Estado tem que garantir educação gratuita e com alguma qualidade para toda a população, né? Então, é isso que a reforma do ensino médio faz, né? Por isso que, inclusive, se usa, né, esse eufemismo, né, de novo ensino médio, né? A ideia da inovação, da modernidade, de que a escola vai para o século XXI, de que todas essas ideias, que são todas fajutas, né? Desde 2016, por exemplo, o governo Temer, ele começou fazendo uma pesquisa do Ibope, né, que perguntava, né, que dizia que 72% das pessoas eram a favor da reforma do ensino médio. Essa foi uma pesquisa feita por telefone, tá? Por telefone, com alguma coisa perto de 1.000 pessoas, tá? Eu tenho os dados dessa pesquisa, né? E uma das perguntas que foram feitas antes dessa, dos 72%, era: qual é o seu nível de informação sobre a reforma do ensino médio? Mais da metade das pessoas não estão informadas, não sabem do que se trata. Recentemente teve uma outra pesquisa, porque agora eles estão tentando, né, desviar o assunto do debate, né? Porque eles viram que, de fato, os estudantes vieram para o debate, o campo educacional veio para o debate, as associações científicas vieram para o debate, os sindicatos vieram para o debate, e eles estão tentando desviar o assunto, né? Sim. Então, o Senai e o SESI fez uma pesquisa também, né, que mostra que tantos por cento dos entrevistados aprovam as mudanças do novo ensino médio. E, novamente, a mesma pergunta: quanta informação você tem sobre o novo ensino médio? Mais da metade dos entrevistados não tem pouca ou nenhuma informação sobre o novo ensino médio. Ou seja, todos esses resultados que são mostrados como se fossem assim, como se eles refletissem um clamor, sabe, social, né, pela reforma do ensino médio, na verdade ele é falso, porque as pessoas não têm informação. E na verdade, quando elas têm a informação, né, que é o que está acontecendo agora, por que tantos estudantes hoje saíram às ruas da cidade de São Paulo e do Brasil inteiro para dizer que querem revogar o novo ensino médio? Porque os estudantes perceberam que tudo aquilo que a reforma prometeu é um engodo. E quais são as promessas? Agora eu vou dizer, né? Quer dizer, o que a Repu tem feito, né, é mais ou menos assim. Quer dizer, todo mundo já previa, né, que a reforma do ensino médio, da forma como ela foi pensada, ela é uma reforma antipovo, uma reforma de redução de custo da educação. Sim. Então, como uma reforma de redução de custo, ela não prevê a construção de uma sala de aula, ela não prevê a contratação de professores, ela não prevê a implementação de política de permanência,
para garantir que o estudante do período noturno possa estudar de dia. Ela não prevê nada daquilo que significa, assim, produzir alguma mudança estrutural. Ela não prevê valorização real de carreira para professores, para profissionais da educação, não docentes. Ela não prevê a expansão física das redes de ensino técnico. Então ela promete qualificação profissional sem construir um laboratório didático. O ensino nem. Isso. O ensino que não é nem generalizante, nem profissionalizante. Bom, então veja bem, a propaganda da reforma, ela está desde 2016, né, fazendo e batendo, né, martelando 3 promessas, essencialmente, para a juventude brasileira. A primeira promessa é a liberdade de escolha, né? Sim. Que é uma maravilha, né, gente? Quem não quer fazer aquilo que deseja na vida, né? A Uzani tem, né, diretora de escola, todo mundo quer, né, Uzani? Os alunos de 15, Nossa. 16 anos, estudar o que deseja, né? Lógico. A gente não tem muita noção da afetividade, onde colocar, a gente gosta mais de uma professora, de um professor. É isso, eu só quero estudar o que aquele professor ensina, né? Sim. Então, assim, a liberdade de escolha, essa ideia, é uma ideia, né, sedutora, né? Então, se você vai atrelar uma Entendi. reforma educacional a um valor, né, como a liberdade, Algo mais atrativo. isso é evidentemente atraente às pessoas, Sim, né? sim. Então não é de se espantar que pessoas que não tenham nenhuma informação sobre a reforma digam, sim, eu quero uma reforma que aumenta a liberdade de escolha. Óbvio, né? Uhum. Quem não quer? Passa uma ideia de algo melhor. Isso, quem não quer? Exato. Porque essa é a ideia, o discurso ideológico da reforma educativa, né? Como se a reforma educativa sempre caminhasse para frente no sentido da melhoria. O que nós estamos vendo com a reforma do ensino médio é que a reforma do ensino médio piorou a escola, piorou o ensino médio. Então aquele argumento também que diz que, mas o antigo ensino médio que não era bom, então vocês estão defendendo a volta ao antigo ensino médio, esse argumento não faz sentido. Mas mesmo que ele fizesse sentido, o antigo ensino médio era melhor. Sim. Mesmo sendo ruim, era melhor, né? E aí, enfim, a segunda promessa é a promessa de qualificação profissional, né, gente? Que não é uma promessa nova, é uma promessa que a gente já encontra lá atrás, né? Na reforma do 2º grau, da década de 1970, né? A reforma do governo Médici, que nunca se realizou, né? Basta ver, se você quiser, né, os estudantes que quiserem uma vaga no ensino técnico, tem que passar pelo processo seletivo. Seja nas escolas estaduais, dos estados que têm rede estadual, seja nos institutos federais, né? Então, isso está sendo refeito agora. A reforma do ensino médio promete fazer qualificação profissional. E a terceira promessa é a promessa da expansão de carga horária, né? De que a escola precisa aumentar a carga horária, seja através do ensino de tempo integral, né? Porque é isso que a reforma do ensino médio propõe, ampliar as políticas de ensino médio em tempo integral, ou de equalizar as condições de escolaridade do ensino noturno, que historicamente sempre teve carga horária menor, com o diurno. Então, assim, são essas as promessas. O que a Repu tá fazendo, Sérgio, é isso. A gente está testando essas promessas. Isso né? que eu queria falar, assim, que eu queria... Desculpa te interromper. Por favor. Porque o ideal de toda essa reflexão que tem sido feita, muita coisa escrita, muita coisa pesquisada, isso é fundamental. A gente precisa ver como é que está isso no dia a dia da escola. Uzani, como é que tem sido o impacto dessa ideia de que o aluno pode escolher as suas disciplinas? Como é que tem sido a relação com essa legislação, né, que a gente tem sentido para que tenha o mínimo de forçação para que o professor fique? Tem que ser uma legislação mais pautada no assédio, né? Essa é a impressão que a gente tem. Mas eu queria saber de ti, enquanto diretora de escola, qual que está sendo o impacto disso no dia a dia da escola? Como é que está a relação com a comunidade? Como é que as pessoas estão entendendo isso? Então, essa discussão ela é muito importante. Sim. Porque essa discussão sobre liberdade, sobre a liberdade de escolha e dos mecanismos, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, né? E no Brasil como um todo, mas em São Paulo, que é o nosso território de atuação, como é que isso foi sendo trabalhado? A ênfase que o governo foi dando para poder legitimar a implementação da reforma a partir desse discurso e do que ele concebeu como sendo essa liberdade, né? Porque
É lógico que a molecada, né, que os jovens, os adolescentes, a ideia de liberdade constitui, vamos dizer assim, a essência da formação nesse estágio da vida, né? E da perspectiva também nesse estágio da vida. Ou melhor, de qualquer ser humano, mas nesse estágio da vida, eu diria assim que é o momento mais fértil, né? Sim. Agora, também, essa perspectiva de liberdade, ela está muito associada com dimensões muito concretas, né? Liberdade de ir numa festa, liberdade de usufruir de prazeres, né, etc. E de perspectivas que são palpáveis. Então, a dimensão da importância e do fundamento, do fundamento objetivo que essa liberdade ela proporciona, isso é fundamental. Então, quando a gente se depara no interior da escola, já nos primeiros dias de implementação da reforma, com um ambiente completamente frustrado, isso é resultado da mais completa ausência de importância de fundamento prático para a vida que esses adolescentes e que essa juventude se deparou quando entra numa sala de aula e passa a ter as aulas que outrora era de geografia, de história, de sociologia, de química, de física, por mais que tivesse as suas insuficiências, mas eles se deparam com uma pulverização, né, que são de disciplinas, que são chamados de itinerários, nos quais eles não vêem importância, nos quais eles não se encontram em termos de fundamentos para a sua vida, né, profissional, para a sua vida real, né? Então, primeiro mata suprime aquela importância, por exemplo, que na nossa escola a gente sempre deu muito, e nos últimos anos isso ganhou um corpo, né? Com exceção dos últimos 4, mas que foi a ideia da juventude acessar a universidade. Nós somos de uma região periférica, da mais periférica, como eu coloquei aqui no início, que é a região do bairro dos Pimentas, em Guarulhos. Nós temos uma universidade pública federal. Então, você tem inclusive, próximo da escola, né? Sim. Então, eles acessam muitos estudantes, desde que a Unifesp foi para lá, né, em 2007, muitos estudantes vislumbraram a universidade pública como projeto, mas mais do que isso, acessaram essa universidade pública, né? Muitos, inclusive, se iniciaram no mercado de trabalho como professores ou em outras profissões, né, e etc. Então, de qualquer maneira, na medida que esse formato de educação ele passa a ser implementado, que pulveriza, além de pulverizar as disciplinas, do ponto de vista prático, retirou, como bem disse a estudante ali no vídeo, a possibilidade de eles terem uma formação nos quais fortaleçam essa perspectiva de acessar a universidade, uma vez que ele já é uma educação que, numa segunda perspectiva, ela está derrotada, ela falha, ela falhou, né? Ela mentiu, que é em relação à formação técnica profissionalizante, né? As escolas que, no nosso entorno, que implementaram o Novotec, que implementaram a escola, os cursos técnicos, os alunos ou não têm a aula, eles ficam no pátio, né? Porque as escolas estão com dificuldade até de ter professores substitutos, nos quais a gente chama de professores eventuais, então estão com essa dificuldade, né? Que precisa ter professor, precisa ter mão de obra, né? Profissionais que tenham condições que sejam... que tenham a formação, né? Que é um outro elemento que, para dar conta desse outro problema, o governo mexeu na restauração da nossa carreira, abriu o precedente para que qualquer formado, sem desmerecer outras formações, mas a gente, em termos da importância, né, da docência, é importante a formação para a docência, ter uma especificidade a nossa formação, né? Não é uma graduação qualquer, não é apenas fazer o bacharelado. A formação docente requer
mecanismos de ferramentas, né, didáticos, pedagógicas, de compreensão que é esse universo educacional, os pressupostos desse universo educacional, os fundamentos da própria escola e etc., que são muito específicos da formação docente. Então, isso foi suprimido dessas estruturações da carreira, que se estabeleceu o que se chama de... o que abriu o precedente porque se chama de notório saber. Então, qualquer formado, né, pode entrar na escola. Então, é muito comum engenheiro, advogado, enfim, como o mercado de trabalho tem problemas, né? Então, perde-se o emprego e as pessoas vão fazer o quê? Vou dar aula. Então, se incentiva um processo de precarização do oferecimento da formação docente, e são justamente esse nicho que começa a entrar no magistério. Muita Quer dizer, gente... então, além dessa estrutura, vamos dizer assim, completamente precarizada do oferecimento de um modelo de escola, que embora, como bem disse o Fernando, não fosse o ideal, né, já tinha seus problemas, mas resguardava aquilo que a gente chamava, né, e reivindicava em termos da qualificação, que era da formação geral básica, né, de um currículo que pressupunha uma formação geral básica, a partir dos núcleos da formação, da ciência, né, da organização tradicional, vamos dizer assim, da ciência, matemática, física, química, enfim, as áreas de ciências humanas, das ciências exatas e assim por diante. Então, isso foi empobrecido com a reforma. Entendi. E está sendo fortalecido com os instrumentos de profissionais para acessar também esse tipo de escola que aprofunda um fosso de formação para a juventude que resulta numa percepção inteligente dos estudantes. Nós estamos lidando com uma população escolar que é a minha, que talvez seja a sua, Sérgio, você é mais novo que eu, mas a minha, né, e tal, de décadas atrás, a molecada que acessa a rede social, que acessa um universo também de informações, onde... de informação e de formação, porque também são filhos cujos pais já fizeram o ensino médio, não é mais uma população que os pais, seus responsáveis, né, não tiveram acesso à educação, mas tiveram acesso básico à informação, e isso possibilita que essa juventude, que essa adolescência tenha uma compreensão muito mais rápida do que está acontecendo. Então, assim, é uma situação bastante complicada no interior da escola. Uma coisa que eles questionam, que é muito simples. Nossa, sabe uma coisa que é importante a gente dialogar? Que é a avaliação, por exemplo. São disciplinas que não têm avaliação. A gente fala, então vocês estão defendendo a prova? Então vocês são conservadores? Não, mas a gente defende um processo avaliativo que seja valorativo, que ele seja reflexivo. Então, a gente nunca disse que fazer avaliações na escola, nós nunca defendemos isso. Isso é crime, né? Isso é uma forma de valorizar os conhecimentos. A gente discute, né? A gente questiona as medidas, né, racionalizáveis, né, do conhecimento. As formas como o Estado, né, as políticas públicas trataram isso. Mas avaliar é importante. Os alunos falam, então quer dizer que não tem avaliação, é emoji, né? Aí dá um colorido, né? Dialoga com uma certa modernidade tecnológica, mas os estudantes observam isso. Então quer dizer que não são disciplinas, não são matérias. Deixa eu emendar uma coisa. Quer dizer, a pesquisa da Repu, que é interessante, é isso. Que o que tem aparecido na imprensa, primeiro é uma quantidade de itinerários e disciplinas esdrúxulas, né? Sim. Então é isso. Na rede estadual da Bahia, tira o pé do chão, né? No Rio de Janeiro, o que rola por aí? Em São Paulo, mundo pet, né? Então, assim, tirando esse fato, né, de que disciplinas escolares estão sendo substituídas por essas coisas, e isso gera questionamentos, a Ozani deve receber mães e pais na diretoria da escola que devem questionar esse tipo de coisa, né? Sim, Quer dizer, a gente está suprimindo disciplinas, aulas, né, de ciências humanas, etc., para colocar esse tipo de coisa. Nada contra, gente. A gente aprender a fazer brigadeiro gourmet. Brigadeiro é ótimo, né? De todo mundo aqui, né? Todo mundo
mundo gosta. Só que assim, você não vai suprimir, né, na escola privada, a aula de sociologia, de geografia, para ensinar a fazer brigadeiro gourmet, né? Na escola privada, tudo que diz respeito à reforma do ensino médio é incorporado como diferencial de mercado, né? É sempre no contraturno, é sempre a mais. Então você vai ter escola de ensino médio privada da cidade de São Paulo que vai ofertar o itinerário formativo de História da Arte, né? Mas é isso, como um espaço a mais. Então, veja, a diferença, portanto, né, entre estudantes das escolas públicas e privadas, ela vai aumentar muito. Porque na escola pública está, sim, ocorrendo supressão de conteúdo para substituir por isto que eles estão chamando de itinerários profissionalizantes. Cada vez mais a escola pobre para o pobre e a escola rica para os ricos. A reforma do ensino médio, ela tira escola. Ela dá menos escola para quem mais precisa de escola, né? Então é isso. Por isso que quando a gente vai ver a situação no Brasil, a gente olha para além do estado de São Paulo, a nossa audiência, que é uma audiência do país inteiro, a gente vai ver, por exemplo, no estado do Paraná, os estudantes estão fazendo curso técnico, indo para a escola assistindo televisão. Liga-se uma televisão na sala de aula e ali se produz um conteúdo que é contratado de uma universidade privada, como em São Paulo também, que se contrata professores de escolas privadas, né? Para ofertar essas disciplinas de, entre aspas, técnicas. Cursos aligerados. E os alunos vão para a escola assistir televisão. E aligerados, claro. Porque, veja bem, aqui em São Paulo, o que se diz para os alunos é que os estudantes terão um diploma do ensino médio e serão formados para ter um diploma técnico. Tá. Então, o que está se dizendo é isso. Não tem uma carga horária de um curso técnico real, né? Agora, eu quero concluir isso aqui dizendo assim, que para além da questão dos itinerários esdrúxulos, do conteúdo, etc., o que a Repu fez na pesquisa é mostrar de maneira muito objetiva que a rede estadual de São Paulo, que é a primeira do país a implementar a reforma do ensino médio em massa, né? Ela não cumpre a lei, certo? Por quê? Porque não tem professor nos itinerários formativos, e porque ela está expandindo o ensino à distância de maneira brutal para os estudantes do período noturno. Então, o que está acontecendo na prática é que o estado de São Paulo não consegue entregar 1.000 horas letivas anuais no ensino médio. Ou seja, ele não cumpre a lei da reforma. Sim. Então, antes da gente discutir se o itinerário é esdrúxulo, se faz sentido ou não ter um negócio chamado o que rola por aí, né? Se isso é ou não escola, né? Não tem aula. A gente ainda está discutindo se tem ou não aula. Ninguém escolhe nada. Isso. E que os estudantes mais pobres, das escolas mais vulneráveis do estado de São Paulo, do Vale do Ribeira, os estudantes que estão na Fundação Casa, cumprindo medida socioeducativa e que têm acesso a uma classe vinculada ali, os estudantes das escolas indígenas, esses não têm acesso a itinerários formativos. O que a gente está discutindo é que o Brasil é um país, né, que tem 5.570 municípios e mais da metade desses municípios só tem uma escola de ensino médio, né? E nessas escolas, a variedade de itinerários possível é ínfima. E muitas vezes a distância entre duas escolas vai ser 2 dias de barco, certo? E a gente não precisa ir para longe, nós não precisamos ir para a região norte para exemplificar. Basta pegar a cidade de São Paulo. Mudar de escola para cursar outro itinerário pode significar, para um estudante da cidade de São Paulo, gastar 1 hora a mais no transporte. Ou duplicar o custo do transporte. Ou seja, não existe viabilidade possível para realizar as promessas da reforma do ensino médio sem um investimento massivo na rede. Então, a reforma, a concepção dela é essa, reduzir custo, ela é antipovo. Então, se a concepção dela é reduzir custo, a única possibilidade, Sérgio, é ela produzir e aumentar desigualdade. Por isso é que a reforma do ensino médio, ela não é reformável, como o MEC insiste. Eu queria que a gente ouvisse, além da Uzani, aqui tem um depoimento de um diretor de escola, o professor Pedro. A gente até participou de uma conversa com ele num outro momento. Ele está trazendo reflexões interessantes também, que eu acho que vale a pena. A própria implementação dos itinerários formativos, que não atendem de forma alguma às reais necessidades dos alunos, e muito pelo contrário, esses itinerários têm promovido
um empobrecimento do currículo e um esvaziamento da formação geral básica. A escolha dos itinerários, aqui na escola, como nas demais escolas da rede estadual, ocorreu em 2021, entre junho e julho, em meio à pandemia e à não obrigatoriedade de frequência às escolas, dos alunos, quando os alunos estavam cursando a primeira série do ensino médio. Então, lá eles escolheram os itinerários com base na leitura das ementas de cada itinerário e nas poucas informações fornecidas pelos professores. Vale dizer que tanto professores como escolas tinham pouquíssimas informações sobre os itinerários formativos. Aí, em 2022, esses alunos, já na segunda série do ensino médio, passaram a cursar os itinerários formativos e tiveram uma grande decepção, pois constataram que esses itinerários não eram nada daquilo que eles pensaram, o que haviam pensado lá no momento da escolha dos itinerários. E agora, em 2023, o descontentamento ele é generalizado. Vou fazer uma pergunta para a gente terminar esse tema, que eu acho que a gente trouxe muitas reflexões importantes aqui. Fernando, diz uma coisa. Tá bem nítido que não tá dando certo, que não é esse o caminho, né? E para ninguém vir aqui pra gente depois dizer assim, tá, mas o que vocês querem colocar no lugar então? Eu queria que a gente tentasse desenvolver um pouco essa reflexão. Qual que é o caminho a perseguir? Nós estamos com vários movimentos nas escolas, estamos com movimentos no Brasil, no país inteiro. Hoje é um dia de luta, inclusive, dia 15 de março. Muitos estudantes pelo país afora. Semana que vem, atos nacionais dos educadores e das educadoras. Qual caminho a gente deve trilhar para a gente conseguir um ensino médio que, de fato, vai responder aos interesses das professoras, dos estudantes, da classe trabalhadora como um todo? Bem, eu vou começar dizendo o seguinte, que o governo Lula, embora eleito com uma expectativa, como nós aqui conversamos, ele não veio disposto a revogar a reforma do ensino médio, A gente tem vários ministérios que estão de fato imbuídos, da tarefa de eliminar os retrocessos, Então o Ministério da Saúde retomando o Plano Nacional de Imunização, o Ministério do Meio Ambiente retomando, as políticas, para combater o desmatamento, a gente está vendo isso. O Ministério da Educação é uma exceção, ele destoa disso, O Ministério da Educação, infelizmente, está tomado, por fundações empresariais, e tem um ministro da Educação que ideologicamente é alinhado com essas demandas, Então, tá cheio de gente ali entre as diretorias, as secretarias, que são pessoas vinculadas a esse universo, Ou seja, estão vinculadas ao universo daqueles que elaboraram a reforma do ensino médio em 2017, junto do governo do Michel Temer, tá? Então, assim, o Ministério da Educação não chegou disposto a olhar para isso, Ele foi levado pela pressão popular a se debruçar sobre isso. E aí, Sérgio, os argumentos, quer dizer, é o senso comum, A gente tem que combater o senso comum. Então, assim, a primeira coisa que vai dizer, revogar é muito difícil, Porque revogar implica passar pelo legislativo, Quer dizer, mas o executivo, ele tem uma obrigação de fazer uma sinalização política e dizer, queremos revogar. Vamos fazer a construção política necessária para o processo legislativo da revogação. Aonde está isso? Entende? Aonde está isso? Então, isso é necessário. Aquela ideia de que, vamos revogar, vai pôr o quê no lugar? Eu não sei o que a gente vai pôr no lugar, porque a gente, na verdade, a revogação, ela é o início do processo de construção de um modelo de ensino médio, com o mínimo de consenso social. Quer dizer, revogar o ensino médio não é apertar um botão e explodir tudo, Não é apertar um botão e jogar as escolas de volta no modelo anterior. Não. Revogar a reforma do ensino médio é parar de aprofundar a tragédia social que se abateu sobre as escolas do país. E isso é uma obrigação deste governo. Percebe? Isso é a revogação. A revogação é a sinalização política que esse governo tem que dar, porque ele se elegeu para isso. Ele não foi eleito por meia dúzia de fundações empresariais. Ele foi eleito por uma massa de pessoas que espera desse governo que enfrente as questões, Que enfrente os retrocessos. Então,
é a sinalização política para a gente começar o processo. Quer dizer, então, e a gente tem encontro marcado, né, Sérgio? A gente tem que desenvolver o novo Plano Nacional de Educação, que vence no ano que vem. A gente tem Conferência Nacional de Educação marcada, e nós temos os mecanismos. O Lula mesmo diz isso, né? Cobrem, né? O governo não precisa de puxa-sacos. O governo precisa de pessoas que vão cobrar, certo? Que politicamente vão exigir. Pois muito bem, é isso que os estudantes estão fazendo hoje na rua. É isso que as entidades, as associações científicas, os sindicatos fizeram com aquela carta aberta com mais de 300 assinaturas de grupos de pesquisa do país inteiro. Sim. Então, assim, as fundações empresariais, elas estão em minoria nesse debate. E elas não têm nem condições de contrapor os argumentos, porque os dados são aterradores. Não tá dando certo. Não, e os dados são aterradores. Sim. Então, assim, o governo só precisa, né? O presidente só precisa convencer o seu ministro a fazer um movimento político de dizer, sim, nós vamos construir uma pauta pela revogação dessa reforma e vamos adiante na construção de um processo legislativo para a gente pensar um ensino médio que tenha o mínimo de consenso social. Também. É disso que se trata. Tá, Fernando, importante que você coloca. Osani, olha só. Osani, você como diretora de escola, como intelectual orgânica, assim te entendo, qual que é o papel das escolas? Qual que é o papel dos professores? O papel dos diretores, dos agentes escolares, para combater essa reforma? Momento que a gente sabe que não é fácil, o diretor de escola, sobretudo, tem pressões o tempo inteiro, tem muitos que acabam atendendo, outros não, tem muita resistência, com certeza, mas é muito importante dizer para o nosso público, de professores e estudantes, o que fazer, cada escola, o papel da escola num momento como esse, em que os ataques estão se avolumando com essa reforma do ensino médio. Acho que uma primeira responsabilidade que está colocado para nós, né, profissionais da educação na escola, é se colocar numa condição de protagonista, né, desse processo de reflexão, de debate, e de desafio. Então, nós somos educadores, né, nas mais diversas dimensões do trabalho na escola, porque é uma reforma que ela está associada com outros instrumentos de intervenção do processo educacional, que eles não são perceptíveis inicialmente como parte da reforma, mas que eles avançam, como não ter concurso de funcionário de escola, não tem concurso de professor, enfim, não tem o acesso para a permanência desse profissional, porque isso já se parte de um pressuposto, é uma reforma que parte de um pressuposto que esse profissional, que esse docente, ele é flexível, né? No jargão moderno, na verdade é um docente precário. Na verdade, ele não precisa nem ter a formação docente, né? Como eu falei aqui anteriormente. Então, todos os segmentos da escola nesse cenário, eles precisam se colocar como protagonistas de um processo de mobilização, como um processo de debate, de reflexão, de esclarecimento, né? Como parte do processo. Acho que essa é uma coisa. E eu queria só... E a pressão da diretoria de ensino? Olha, isso não é novo, né? Isso é antigo, já foi pior. Tem momentos que são menos pior. A gente está vivendo só mais uma fase. Acho que isso não é novo. Acho que as diretorias, acho que os órgãos intermediários, né? Eles funcionam também ao sabor de muitas conveniências. E sempre são as conveniências políticas. Mas tem muita encenação, né? Também, né? Para a manutenção do processo, né? A coisa tá dando certo, a coisa tem que funcionar, os itinerários... É uma encenação, é hipocrisia. A escola grita, a escola está gritando através dos estudantes, que é a sua grande maioria, e dos seus profissionais, que o projeto tá furado, que o projeto ele é danoso, né? Tem
tem expressões mais elaboradas, menos elaboradas, mas não importa. Ele é um projeto danoso. E o que fazem os órgãos intermediários? Eles também reproduzem o processo de precarização da própria, de fragilização e de esvaziamento intelectual mesmo, de elaboração, de operacionalização da própria reforma. Eles são parte do processo de precarização, de empobrecimento do currículo e da educação, né? Então, acho que essa provocação que a escola hoje também faz e evidencia desses órgãos intermediários, ele também é bem interessante, é uma coisa muito peculiar, vamos dizer assim, do processo educacional. E eu quero dizer o seguinte, o Fernando abordou bem essa questão do que fazer, né? Eu acho que essa de qual é a nossa proposta, qual é a nossa perspectiva, sim. Eu acho que tem esse primeiro passo, que é a revogação, mas a gente tem algumas experiências interessantes, né? Eu acho que teve uma, e mais importante, que fazia parte desse debate, que constituiu o processo de elaboração do processo eleitoral, e que eu lembro que isso foi muito questionado, né, e etc., nos debates eleitorais, e que foi defendido pelo Haddad, que foi o currículo das escolas técnicas federais. Isso é uma boa discussão. Eu não estou dizendo que ele é perfeito, mas é uma boa discussão. É um modelo público, sabe? Legitimado, é uma boa discussão. Então, a gente não é que a gente também não tem nada, mas né? é isso. É importante a revogação, mas que a gente tem, que costuma... Aí, o que vocês querem no lugar? Vocês querem o retorno? Não, o retorno já é um bom começo. Mas quem é acostumado com isso, em tirar da cartola a proposta, a gente não é assim que você tira da cartola. Isso. Quem fizeram isso foram eles, com a medida provisória de 2016. Medida provisória, Porque inclusive. nós, inclusive, legal, vamos discutir uma reforma. A gente tem um bom modelo para começar a discutir, né? O próprio modelo das escolas, das ETECs, é um modelo que a ser mas discutido, aí eles não né? querem porque custa mais. Isso, mas esse é o ponto. Isso. É um modelo mais caro e, portanto, a qualidade é melhor. Exatamente, mas a gente tem o Plano Nacional de Educação vislumbrava isso, né? Sim. A gente aprofundar esse currículo, revisitar, discutir, qualificar. Então, não é que a gente não tem nada, tem muita coisa produzida pelo país, referências nacionais que são bons pontos de partida para que a gente possa construir um modelo de currículo interessante para nossa juventude. Boa. Tá? Olha, gente, a gente está avançando nosso debate aqui, eu preciso que a gente vire um pouquinho a chave. Acho que o tema foi bastante aprofundado aqui. Fernando, essa semana que passou, completou um ano sem a professora Lisete Alerário conosco, né? Acho que e nós três aqui tivemos a oportunidade de conviver com essa figura interessantíssima. Eu falo para você que, além de uma grande educadora, pessoa que sempre esteve lado a lado de Paulo Freire, uma grande referência para a gente, eu nunca vi uma pessoa tão generosa e tão de bom humor, sempre de bom humor. Nunca vi a Lisete mal-humorada nos mais de 20 anos que eu tive a oportunidade de conviver com ela. Pergunto para você, Fernando, que também teve essa oportunidade. Qual que é o legado que a Lisete nos deixa? Olha, eu vou te falar que eu já vi a Lisete mal-humorada assim com a injustiça, né? A Lisete era uma pessoa que tinha uma energia, né, única. Acho que todo mundo, né, quer chegar aos 80 e tantos, né, com a energia que a Lisete tinha de ir para os lugares, né? A Lisete era uma pessoa que, de fato, gostava de conviver com gente mais jovem, e ela ficava mais jovem, né, quando ela convivia. Inclusive para marcar esse momento, né, a Rede Escola Pública Universidade está lançando um livro, né, aproveito até para o espaço aqui para divulgar, né, um livro chamado Escola Pública, né, Práticas e Pesquisas em Educação, que é dedicado à Lisete, né? A Lisete fez parte da Rede Escola Pública Universidade, fundou a rede, né? Estamos aqui, a capa aqui na nossa tela, né? É um livro pequenininho, feito para circular na escola, né?
Então ele trata da política educacional numa perspectiva assim direta de circular na escola. Foi organizado por mim, pela Ana Paula Corte do Instituto Federal, pelo Sérgio Stocco da Unifesp e editado pela editora da UFABC. Ele vai ser disponibilizada também a versão digital e toda a tiragem dele da versão física vai ser distribuído gratuitamente para as escolas. Então aguardem aí, a gente deve fazer eventos de lançamento. Esse livro ele é dedicado a Lisete, que de fato construiu essa rede, como muitas coisas que ela construiu na vida, né? Sim. E essa rede se inspira muito naquela energia dela, né? De luta e de compreender, né? Que a luta social pela educação pública ela não acaba nunca, né? Então é esse legado de Lisete que nos inspira a agora, nesse momento, estarmos aqui defendendo, junto com os estudantes na rua, a revogação da reforma do ensino médio. Acho que a gente pode dedicar esse episódio à professora Lisete, né, gente? Isso aí. Sem dúvida. Acho que a professora Lisete vai estar nos nossos corações sempre, né? Nunca vai morrer. Grande Lisete. Lisete é uma das pessoas que não vão morrer nunca. Jamais. Então, muito legal, assim, a gente fazer essa homenagem, sobretudo, né? E, Osani, você tem uma coisa muito interessante que é o seguinte, né? Muito comprometida com a escola e com a cultura. A sua filha, por exemplo, a Lídia, ela faz parte de um grupo muito interessante, chamado As Despejadas, né? E que certamente tem uma contribuição muito importante nesse ofício que você cumpre no dia a dia da escola, né? Como é que você tem trabalhado essa ideia de educação e cultura? Como é que você tem combinado isso nas escolas? Fala um pouco pra gente, para que a gente estimule ainda mais isso nos nossos espaços. Olha, escola é um lugar, eu costumo sempre dizer isso, né? É um lugar que está a juventude, que está a criança, que está o adolescente, enfim, está a semente daquela energia mais contagiante, né? Sim. E que os elementos, né, que são apreendidos dessa fase da vida, nossa, elas são fundamentais, né? Então ali a vontade de gritar, a vontade de correr, a vontade de dançar, a vontade de brigar, a vontade de tretar, a vontade de rir, né? Qual que é o nome da escola ali, que você Antônio trabalha? Viana de Souza, Antônio Viana, professor isso. Antônio Viana de Souza. Então é o lugar de, por essência, de muita energia, né? Uhum. E por ser de muita energia, ela é em si um espaço fértil para a produção cultural, né? Então a gente encontrou nesse caminho de ser um espaço de permanente germinação, né? De germe, né? De produção cultural, de diálogo com expressões culturais, um mecanismo de aproximação com a população estudantil e de diálogo com os mais diversos campos do conhecimento científico, né? Então, a partir dessa relação muito estreita com a cultura, a gente tem buscado aproximar, né? Essas dimensões do conhecimento. Então, diferentes temáticas, né? Que fazem parte do currículo, que a gente está tentando resistir para que eles não saiam do currículo, né? Uhum. Então eles se transformam também em produções culturais. As duas coisas, para nós, elas não funcionam separadas. Porque se funcionar separadas, a escola perde um pouco dessa natureza, e não é uma visão de escola individual, né? Da diretora, do perfil da diretora, mas é uma concepção de educação que dialoga com diferentes dimensões. E a juventude é muito fértil nisso, né? Então isso também nos empurra a gente rejuvenescer. Talvez seja por isso que a Lisete fosse tão jovem, porque ela lidava com essa juventude, e ao lidar com a juventude a gente vai se rejuvenescendo, né? Mesmo não se dando conta que a gente está envelhecendo, né? A gente vai se rejuvenescendo um pouco na cabeça, né? Na forma de compreender o papel da escola também, como é que ela permanece viva, né? Bacana. Então, acho que esse é um elemento importante, né, para nós. Tá, legal. A gente está encerrando, daqui a pouco a gente encerra aqui o nosso
assim, é importante falar um pouquinho sobre o sindicato. E o Fernando olha de longe, né? Mas tem uma participação em todos os momentos. A gente tem muitas parcerias, né, Fernando? Você falando pela POSP, que eu e a Osani participamos, somos diretores, né? Eu sei o quanto você sempre está disposto. Isso é muito importante. Queria que você falasse um pouquinho, nesse momento, do papel que você, na sua opinião, que você acumulou, obviamente, né, sobre o papel dos sindicatos nesse momento tão difícil que a gente está vivendo, né, e queria depois que a Osani falasse um pouquinho sobre o nosso desafio de unidade num momento como esse, né, em que o bolsonarismo já mostrou que não está morto, que né, está fragilizado aqui e acolá, mas que tá vivo, né, nas pessoas aí. Então, queria que você falasse um pouquinho pra gente daqui a pouquinho ir pro encerramento. Bom, considerando o adiantado da hora, eu vou dizer assim que eu sou presidente do meu sindicato, né? Associação de Docentes da UFABC, que ela na verdade, uma seção sindical do Andes, né? Então é um outro sindicato. Mas eu concebo, né, sindicato de educação como um espaço de discussão de educação. Acho que um sindicato de educação tem que discutir educação, né? Então, quer dizer, a nossa, né, aproximação com a POSP, e não só com a POSP, com outros sindicatos, né? Então, eu e outras pessoas da Repu temos ido fazer atividades com vários sindicatos de vários estados, né, do país, da educação básica, porque a gente acredita nisso, que o sindicato de educação ele tem que discutir educação, né? Ele tem que participar do debate da política educacional. Quer dizer, a gente não está exigindo a revogação da reforma do ensino médio porque sim, né? A gente exige a revogação da reforma do ensino médio porque nós temos dados, porque nós estamos analisando a política concreta, né? Não é achismo, não é revanchismo como uma dessas diretoras de instituto empresarial, né? Decretou, né? Que se trata de revanchismo, né? Quem não tem argumentos são eles, né? Eles é que usam pesquisa de opinião, né? Para fabricar a realidade, né? Sim. Quer dizer, é isso. Tinha hoje 20 mil estudantes do ensino médio na frente da Assembleia Legislativa, né? Bagunçando o coreto hoje da posse dos deputados estaduais. É isso. Esses são os estudantes que saíram da escola, que enfrentaram lá a polícia. Esses são os estudantes. Então, assim, o sindicato ele precisa beber nessa fonte, né? Então, a Repu, ela serve para isso, ela serve para produzir dados para intervenção no debate, né? É para ser inclusive um instrumento para os sindicatos de quaisquer correntes, de quaisquer linhas aí, para qualificar o debate público de educação. Sim. Então, não à toa, a Repu está sim sempre disponível, da APOSP, da FETEMS, lá do Mato Grosso do Sul, do Sintep, lá de Pernambuco, do Sintese, de Sergipe, e de quaisquer outros sindicatos que venham nos procurar, porque precisam de argumentos para, por exemplo, né, convencer a sua base de que a reforma do ensino médio é nefasta, é perversa. Sim. Nesse momento uma agenda da Repu, mas a gente já estudou outras políticas educacionais, né? Então é mais ou menos isso, né? A relação com os sindicatos é essa. E os sindicatos, me parece assim, que a luta sindical ela é tão mais eficiente. Porque a gente tem que pensar em resultado, né, gente? Lógico. Não dá só pra você pensar no movimento sindical só como um diletantismo, né? De simplesmente lutar pelo prazer de pelejar, né? Eu não acredito nisso. Eu acho que a gente precisa, de fato, pensar em ganhos. A gente precisa pensar em direitos, né? Então nós estamos diante de uma luta concreta. Revogar uma reforma educativa regressiva, tá? Então, quer dizer, por que não, né? Os sindicatos têm aí à disposição pesquisadoras e pesquisadores que estão aí prontos para municiar, né, o sindicato de dados, de argumentos, para fazer um enfrentamento de massa, né? Tá. Então, eu acredito nesse tipo de sindicato, né? E como pesquisador, como membro dessa rede, me coloco à disposição para fazer esse tipo de debate, de luta política. Legal, Fernando. Seja bem-vindo e vamos fortalecer ainda mais. Osani, o momento que a gente está vivendo com o bolsonarismo se mostrando mais
vivo, né? Exige aí da gente uma reflexão sobre a gente pensar que o problema não está entre nós, que o problema está fora de nós, né? Certamente isso tem sido pensado no país inteiro, né? E a gente na PUESP está colocado uma discussão sobre uma busca unitária, né? Uma chapa unitária. Nós teremos uma eleição no próximo dia 26 de maio. E a gente tem perseguido essa reflexão. O que você tem entendido, o que você tem acumulado sobre isso? Qual que é a sua opinião? Como é que você está vendo isso? Eu acho que, primeiro, tem uma constatação, né, de que os organismos de associação dos explorados, vamos dizer assim, das suas mais diferentes dimensões, seja no local de trabalho, seja movimento popular, seja os indígenas, enfim, têm sido brutalmente atacados. As nossas organizações têm sido alvo, né? Eu acho que a educação, a gente tem muito o que dizer. Como os instrumentos que polemizam sobre uma mentalidade conservadora, uma mentalidade retrógrada, né? Sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre as opções que as pessoas fazem, enfim. Como isso tem sido atacado no Brasil e no mundo. Então não é pouca a nossa responsabilidade, né? É um sindicato de educação, um dos maiores sindicatos, me parece que do servidor público é o maior do mundo, né? Um dos maiores do mundo. É o maior do Brasil e um dos maiores da América Latina. Não sei se é do mundo, mas me parece que sim, né? Em termos de funcionalismo público. Então, a gente tem uma responsabilidade enorme, né? Eu acho que a gente tem muitas opiniões que são, né, natural, muitas opiniões divergentes, né? Mas esse último período demonstrou um certo amadurecimento, né? Em termos assim de que a partir de questões que são fundamentais, que são pressupostos gerais, estratégicos da nossa organização e de ideias que a gente disputa na sociedade, em termos de direito, da democracia, etc., eles não podem ser negligenciados, eles precisam ser priorizados, né, pelas nossas organizações. E isso nos coloca essa tarefa, né, de dar um passo atrás para poder dar 2 passos lá na frente, né? Então, exige esse amadurecimento político nosso. Então, é um momento bem interessante que a gente está nesse processo. As disputas internas, sindicais na PUESP, se não colocam nossos projetos estratégicos com prioridade, né? Se a gente coloca elas como prioridade em termos de onde nós queremos chegar, essas nossas disputas intestinas internas, eles são menores. Então, em função disso que a gente tem trabalhado nesse sentido, né, chamado as mais diferentes forças, né, para se juntar nessa tarefa, porque eu acho que tem uma questão que esse debate da educação, que é um debate da educação, a gente está falando do ensino médio, mas ele é da educação, porque nós estamos provocando nesse momento uma discussão sobre que mentalidade, porque a educação é um instrumento importante de formação de mentalidades, né? Que mentalidade que nós queremos disputar na sociedade? Que homem, que mulher, né? Que homens, mulheres, diferentes gêneros, né? Sim. A juventude, etc. O que nós queremos disputar na sociedade? Que sociedade que nós queremos? Eu acho que isso está em jogo, né? Porque ao oferecer um tipo de educação para a nossa juventude, nós queremos o quê? Uma juventude, pessoas, né, que ao ficarem mais maduras, elas passem a defender que a precarização ela é uma mentalidade normal, que isso é normal, que isso... Enfim, então, e a gente está disputando isso nesse momento, não é uma coisa qualquer, é uma disputa estratégica de novos homens, mulheres, né? Enfim, de uma sociedade diversa, plural. Então é isso que a gente está disputando. Então não é uma coisa pequena, não é apenas uma política,
E a POS tem um pública, papel importante. ela é uma visão estratégica de sociedade, é uma visão estratégica de mundo, que passa pela educação. Bacana, bacana. Fernando, finalizando mesmo. Um livro, um filme, para nossa juventude, para as nossas professoras e professores. Bom, eu acho que o livro para a nossa juventude é esse que a gente está lançando aí, né? Que é um livro que é, de fato, escrito e produzido por uma rede de pesquisa que está na escola fazendo pesquisa. Escola Pública, Práticas e Pesquisas em Educação, que vai ser distribuído gratuitamente, né? Então, aguardar o lançamento. Acho que é um livro para circular na escola, é pequeno, está numa linguagem acessível, né? Legal. É feito para circular na sala de aula, né? Para discutir a política educacional, quer dizer, tudo aquilo que está em volta, né? E que interfere na escola. Nossa, filme tem muito filme, né? Assim, eu recomendaria esse que ganhou o Oscar recentemente, assim, esse que ganhou Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Acho um filme interessante, né? Não vou indicar filme de educação, não. Vou indicar o filme que acabou de ganhar o Oscar, porque eu acho que tem uma pegada ali dessas muitas camadas do tempo, né? Que estão envolvidas na nossa vida. E eu acho que isso é inclusive uma alegoria, né? Pra gente discutir esse currículo hiperfragmentado do ensino médio, né? Essa ideia esdrúxula, né? Cretina, né, se eu puder usar essa palavra, de querer achar que a escola, né, ela vai reproduzir, né, a velocidade e a hiperfragmentação do mundo. A escola não pode reproduzir isso. A escola não é um espelho imediato do mundo, pelo contrário, ela é um espaço que suspende o tempo do mundo, que cria um tempo próprio, né, para que seja um tempo de reflexão, de estudar, de construir outras coisas, né? Então, é uma ideia absolutamente absurda, antipedagógica, né? Antieducativa a dessa reforma, né? A gente falou pouco do conteúdo educativo dela, mas eu acho que a gente compreender isso, né? De que a escola não é simplesmente um escoadouro, né? De tudo aquilo que existe de ruim, né? Ou de medíocre na sociedade, já é um passo para a gente poder pensar num outro modelo de escola, né? E superar esse modelo, né? Que já nasce falido, né? Então, acho que é esse o recado do dia 15 de março para este governo que precisa, né? Que precisa sinalizar, né? Apoio à revogação, porque se elegeu para isso, tá? Não se elegeu para outra coisa. Sim. Então, agradeço, Sérgio, ao convite. Agradeço ao Ozani. Um grande abraço a quem nos assiste, a quem nos ouve. Estamos na rua, revoga NEM. Tá, legal. Ozani, um livro que marcou a tua trajetória. Fala aí para a nossa juventude, para nossos professores, professoras. Olha, um livro que é a minha trajetória é o Pedagogia do Oprimido, do Paulo Freire. Eu faço questão de acentuar ele aqui agora, né? Ele diz muito sobre o debate que nós estamos travando. Foi um livro que marcou muito esses últimos 4 anos, né? Muitas vezes nós revisitamos a leitura, né? Recorremos a trechos, né? Para poder fazer contrapontos em nas mais diversas situações que nós passamos aí, temos passado esses últimos anos, né? Principalmente desde o golpe, no interior da escola, o ataque à educação, como a gente se agarrou ao Paulo Freire, foi uma coisa assim, parecia um troféu, um trunfo, era tudo, é o sagrado. Nós pegávamos assim o livro, sabe quantas atividades nós fizemos? Não, é o Paulo Freire, vai ser o Paulo Freire. A gente tem que resgatar o Paulo Freire, a importância dele, né? Como ele é vivo, né? Como é atual. Isso, é vivo. Então eu dedico até esse nosso podcast. É tanta dedicatória ao Paulo Freire, mas faz parte da minha vivência, né? Dessa nossa vivência, né? Mas eu quero falar de um filme também, né? Que bom. É o que eu lembrei aqui, mas eu quero falar. Eu sempre lembro do Cinema Paradiso. Para mim é um filme que marcou. Filme é belíssimo, é um gente. filme, além... Nossa. Belíssimo demais. De uma delicadeza. Delicadeza, esse mundo tão fragmentado das imagens, né? Das narrativas, ele é tão sensível, leva a gente para o mundo das imagens e da memória numa dimensão tão sensível, tão profunda. Sim. E eu adoro, eu sempre lembro do Cinema Paradiso. Né? Gente, olha, tudo isso que vocês estão dizendo aqui, assim...
muita gente, né? Muita gente. A Lisete, a gente falou da Lisete bastante, do Paulo Freire, pessoas que se encontraram. O Anísio Teixeira, né? Mas eu queria, de verdade, agradecer de coração a presença de vocês. Muito importante vocês, essa reflexão que a gente fez. Eu acho que a gente sai daqui com mais convicções, mais fortalecidos e com certeza vamos contribuir ainda mais com a nossa luta. Tá bem, gente? Muito obrigado. Nós é que agradecemos. E eu que agradeço. Vamos organizar o nosso próximo podcast e com certeza outros temas virão e outras reflexões aí para que a gente possa dividir, né, com as pessoas que acompanham aí o nosso canal Alvorada Podcast. Tá bom, gente? Um grande abraço a todos e todas. Valeu, gente. Valeu. Tchau, tchau. Alvorada, lá no morro, que beleza. Ninguém chora, não é triste.